turminha do quarto ano, tudo bom, meus amores? Mais uma semana que está se iniciando já em clima de Natal, não é isso? Porque já estamos no mês de dezembro, dia 7, né, de dezembro de 2020. Durante toda essa semana nós teremos uma semana de revisão e de avaliação. E hoje, segunda-feira, a nossa primeira avaliação será de português. Eu gostaria que vocês pegassem o livro de atividade de reforço de vocês e também a avaliação de português. Primeiramente, nós iremos fazer uma revisão. Logo mais, eu irei citar para vocês as páginas que vocês terão que realizar da revisão. E ao terminar, nós iremos fazer a leitura da nossa avaliação de português, ok? Meus amores, durante esse quarto trimestre, nós estudamos sobre adjetivo e grau do adjetivo. O que é que significa isso? O adjetivo ele está relacionado às qualidades, às formas e maneiras que são dados a um substantivo, seja ele próprio ou seja ele comum. Se eu disser assim, a lua está bonita, qual é o adjetivo? Isso mesmo, bonita. E todos esses adjetivos, eles têm os seus graus. De acordo com o que é dado ao adjetivo, ao substantivo, ele tem o seu grau, que são os graus de inferioridade, de igualdade, de superioridade, onde define o critério de cada uma desse adjetivo. Nós falamos também sobre palavras na qual as terminações é isa com S e isa com Z. Nós conhecemos alguma dessas palavras. Eu irei citar para vocês algumas palavras que as terminações seja isa com S e algumas também com isa com Z. Por exemplo, a palavrinha analisar, a palavrinha sintonizar, são terminações na qual encontramos o isa com S. E a palavra atualizar, a palavra sinalizar, a terminação é com Z. Nós falamos também sobre os pronomes, são 3 tipos de pronomes, que são os pronomes do caso reto, do caso oblíquo e de tratamento. O que são esses pronomes? São as formas na qual nós nos dirigimos às pessoas. Vocês lembram quais são os pronomes do caso reto? Eu, tu, nós, vós, eles, elas. E do caso oblíquo? Tigo, contigo, comigo, mim, ti, li. E pronomes de tratamento, Vossa Alteza, Vossa Excelência, Vossa Senhoria. Nós falamos também, meus amores, sobre os verbos. O que é o verbo? O verbo é o que está ligado às ações, a todas as ações e atitudes na qual nós realizamos, como andar, falar, estudar, assistir, conversar. Todas essas ações que nós realizamos está relacionado ao verbo. Nós falamos também sobre algumas palavrinhas que têm a terminação RAM e RAOT. Como, por exemplo, a palavra virão. Nós temos ela, que significa, né, no caso de um tempo, que será o futuro e que a terminação é com RAOT. Temos também, meus amores, a palavra partiram, que está relacionado ao passado, né? Que é nas conjugações do nosso verbo, no qual a terminação é com RAM. Nós falamos também sobre a questão dos advérbios e das locuções adverbiais, onde estão voltadas para algumas situações e formas que também nós agimos e reagimos. Como, por exemplo, demonstra a localidade, demonstra o tempo, a intensidade. Tudo isso está voltado aos advérbios. Como é que eu posso classificar os advérbios? Lugar, tempo, modo, negação, dúvida, intensidade e afirmação. Essas são as formas na qual nós podemos classificar os advérbios.
Nós falamos também, meus amores, sobre o uso dos porquês, né? Muitas vezes, eu lembro que nós até comentamos na aula de português, que nós muitas vezes nos confundimos na hora que nós vamos utilizar o porquê. Nós ficamos em dúvida em saber qual é a forma correta de utilizar o porquê. Quais são os tipos de porquê que nós temos? O porquê separado sem acento, o porquê junto sem acento. Temos o porquê separado com acento e o porquê junto com acento. Nós vimos também sobre sujeito e predicado. O que é que isso está demonstrando e apresenta para nós? O sujeito é tudo aquilo que está sendo definido de acordo com uma frase, que está se relacionando com o ponto principal daquela frase. E o predicado é o que está sendo realizado, né, para aquele sujeito. Como, por exemplo, o menino está dormindo. Qual é o sujeito? O menino. E qual é o predicado? Está dormindo. Porque o sujeito é o ponto principal da frase. E o predicado demonstra aquilo que está acontecendo ou que aquele sujeito está realizando. Isso vai depender de acordo com a frase que está sendo apresentada. Nós falamos também sobre o uso do mais sem o i e do mais com o i. Nós podemos observar que as duas formas de utilizar o mais, ele é também igual à utilização do uso dos porquê. As pessoas muitas vezes confundem. Por quê? Justamente devido a essa questão de um ter a letrinha i e o outro não ter. E qual é a diferença? Um representa um termo de contrariedade e o outro representa um termo de quantidade. Meus amores, agora eu gostaria que vocês realizassem o livro, né, de reforço de vocês, da página 163 até a página 173, onde todas essas páginas estão voltadas a esse conteúdo na qual nós acabamos de citar. Após vocês realizarem, vocês retornem comigo para que nós possamos fazer a correção. E aí, gente, conseguiram realizar? Eu espero que vocês estejam realizando todas as atividades. Caso esteja alguma atividade pendente, não deixem de fazer de todos os livros, porque será a forma na qual nós, professoras, iremos avaliar vocês em relação à nota parcial, que é de participação de vocês. Vamos lá para a correção? Página 163, primeira questão. Procure no diagrama 10 palavras e observe as terminações para em seguida preencher. Aí temos aqui palavras que se alteram para Isa com S e palavras que se alteram para Isa com Z. Quais são as palavrinhas com Isa com S? Pisar, avisar, usar, frisar, refrisar. Isa com Z, atualizar, cicatrizar, cristalizar, finalizar e horrorizar. Segunda questão, sobre a terminação Isa com S, Isa com Z, marque a resposta correta. Quais são a segunda e a terceira? Terceira questão, leia as palavras abaixo, marque as que estão escritas de maneira errada e escreva no quadro corrigidas. Quais são? Sintonizar, canalizar, precisar, horrorizar, legalizar. Copiaram da forma correta? Página 164, primeira questão. Encontre nessas tiras os pronomes pessoais do caso reto e circule. Quais são? Ela, eu, elas, eu, nós. Segunda questão. Opa, hora da cruzadinha. Complete as frases com os pronomes oblíquos que estão faltando. E em seguida, complete a cruzadinha. Primeira, comigo. Segunda, conosco. Terceira, mim. Quarta, ló. Quinta, consigo. Sexta, si. Sétima, li. E oitava, as. Página 165, terceira questão. Leia as frases, circule os pronomes e classifique-os em pronome de caso reto, pronome de caso oblíquo ou pronome de tratamento. Primeiro, comigo, pronome do caso oblíquo. Segundo, nós, pronome do caso reto. Terceiro, senhor, pronome de tratamento.
Quarta questão, descubra qual é o pronome de tratamento, colocando as letras nos locais indicados. E em seguida, empregue-os corretamente nas frases. Como é que ficou? A, santidade. B, majestade. E C, excelência. Primeira questão, ao lado, leia o texto abaixo e observe os verbos destacados. Preencha o quadro com os verbos do texto. Quais são? Indicando o fenômeno da natureza. Amanheceu, ventava, relampejava, trovejava. Indica o estado, fiquei. Indicação, chorei, resolvi, desisti, marquei, planejei e fazer. Página 166, segunda questão. Encontre os verbos no caça-palavra e preencha o quadro de acordo com as terminações de cada um. E aí, vocês colocaram as terminações ER, IR e AR? Quais são de ER? Escrever, vender, vencer, correr. IR, sorrir, partir e vir. AR, pular, cantar e dançar. Qual a função dos verbos do quadro acima? Indicar a ação. Terceira questão, observe novamente os verbos destacados no texto e escreva o que se pede. A, um verbo no tempo passado, planejei. B, transforme o tempo da frase abaixo para o presente. Como é que fica? Amanhece chovendo. C, transforme o tempo da frase abaixo para o futuro. Como é que fica? Como é que ficou? Esperarei melhorar. Quarta questão, troque os números pelas letras correspondentes do nosso alfabeto. Descubra qual é o verbo e indique seu tempo verbal. Primeiro, passado. Segundo, presente. Terceiro, futuro. E quarto, passado. Página 167. Primeira questão. Organize as sílabas para descobrir as palavras e escreva se elas estão indicando passado ou futuro. A, comerão, passado. B, virão, futuro. C, partiram, passado. D, dormirão, futuro. E, ensinarão, futuro. F, conversarão, futuro. E G, andarão, futuro. Segunda questão, encontre o caminho em que todos os verbos representam o tempo futuro e pente. Qual é o caminho? O primeiro caminho. Aí abaixo nós temos, escreva as palavras que você achou no tempo do pretérito ou passado. Quais foram? Sonharam, brincaram, sorriram, dormiram e acordaram. Página 168, terceira questão. Leia as frases e escreva os verbos que estão no parênteses, de acordo com o tempo expresso. A, viajarão. B, escreverão. C, participarão. D, visitarão. Quarta questão. Complete adequadamente as frases com um dos verbos entre parênteses. A, nadaram. B, sairão. C, estudarão. E D, apresentarão. Primeira questão, na mesma página ainda. Complete o texto utilizando os advérbios do quadro. Como é que ficou a sequência? Ali, cedo, devagar, grande, muito, talvez, sim, não, bem, muita, aqui e certamente. Página 169, segunda questão. Escreva os advérbios utilizando no requisito anterior, na coluna correta. Lugar, ali e aqui. Tempo, cedo. Modo, devagar, bem e grande. Negação, não. Dúvida, talvez. Intensidade, muito e muita. Afirmação, sim e certamente. Terceira questão, escreva as frases substituindo as locuções adverbiais por advérbios. A, ele viajará amanhã, certamente. B, ela se apresentou timidamente. C, as meninas guardarão os presentes cuidadosamente. D, o menino realizou a prova pacientemente. Página 170. Primeira questão, a leitura de um texto, do uso dos porquês engraçado. Aí temos, agora explique a utilização dos porquês do texto. A, porquê separado sem acento, utilizado para fazer uma pergunta. B, porquê junto sem acento, utilizado para dar uma resposta. Segunda questão, escreva a frase utilizando as palavras abaixo. São as 4 formas dos porquês. Terceira questão, escreva as frases trocando a bolinha, por porquê separado, sem acento, porquê junto, sem acento, porquê separado com acento e porquê junto com acento. A, ninguém soube explicar o porquê junto com acento da tragédia.
B. Mamãe me perguntou por que, separado sem acento, não fui ao clube. C. Por que, separado sem acento, precisamos cuidar do meio ambiente. D. Os livros de literatura agradam tanto. O porquê separado com acento. E E. Porquê separado sem acento, você gosta de chocolate? 171. Temos o texto, né? Aí temos item A. Quais os sujeitos que aparecem no texto? Vovó e ele. B. Escreva o predicado do sujeito vovó na frase. E a vovó dizia: esse meu neto é tão maluquinho. Qual é? Esse meu neto é tão maluquinho, dizia. Não é isso? Segunda questão. Encontre os substantivos no caça-palavra e escreva abaixo. Quais são? Flor, Mateus, mulheres, crianças, coração e homens. Terceira questão. Leia as frases abaixo e sublinhe o sujeito com lápis azul e o predicado com lápis vermelho. E aí, fizeram corretamente? Muito bem. Página 172, quarta questão. De acordo com as legendas, leia as frases e pinte corretamente. Siga o modelo. Amarelo para o sujeito e verde para o predicado. Pintaram corretamente? Quinta questão. Sublinhe os verbos das orações e complete o quadro abaixo. A. Jogar. B. Estar. C. Fomos. E D. Saíram. Aí quais são os sujeitos? O menino, a torcida, eu e João, os atletas. E os predicados? Jogar futebol, está bastante animada, fomos ao cinema e saíram do estádio. Sexta questão, complete as frases com um predicado de acordo com a gravura. Use sua imaginação. Aí você deve ter colocado, né, o predicado de acordo com o que você achou melhor. Sétima questão, complete as frases com os sujeitos do quadro abaixo. A. João. B. O gato e o cachorro. C. O mar. D. O balão. Página 173, mais com I e mais sem I. Primeira questão. Leia as tirinhas abaixo e escreva o que se pede. A. Qual a fala do personagem em que representa a quantidade? Número 1. B. Em qual das frases abaixo a palavra destacada poderá ser substituída por porém? Marque um X e reescreva fazendo a troca. Qual é? A segunda. Aí fica: tenho 7 namorados, porém não gosto de nenhum. Segunda questão. Leia as frases e substitua as palavras destacadas por menos ou porém. E reescreva. A. Devemos dedicar menos tempo aos estudos. B. Tia Márcia saiu agora, porém volta logo. C. Hoje o jornaleiro vendeu menos revista que jornais. D. Caiu um temporal no Recife, porém não houve enchente. Terceira questão. De acordo com a legenda destacada abaixo, numere corretamente e depois complete a frase. Como é que ficou? 2, 1, 2, 1 e 2. Meus amores, agora nós iremos fazer a leitura da nossa avaliação. Peguem aí com vocês, por favor. Vamos lá. Gente, lembrando que, primeiramente, antes de vocês começarem a realizar, não esqueçam de responder o cabeçalho para que eu possa identificar a prova de cada um. Um lembrete também, a professora não vai dar as respostas das avaliações, vai ficar com vocês de acordo com o que vocês estudaram e revisaram, para que vocês possam responder no capricho. Vamos lá. Avaliação de português bimestral, 4º ano. Primeira questão. Dê adjetivos para os substantivos abaixo. Quais são os substantivos? Bondade, vaidade, medo, orgulho. Segunda questão. Escreva 2 palavras com as terminações, né? Isa com S e Isa com Z. Vamos aqui para a próxima questão. Terceira questão. Complete com os pronomes. Vamos ver aqui direitinho o item. Complete com os pronomes adequados. Vamos lá. Aí nós temos o item A, o item B e o item C. No item A nós temos eu, aí lembro de você. Aí B, fui levar à igreja. C, disse que viria. Em cada espaço desse aí é para você completar de acordo com o pronome que vai ficar adequadamente para completar a frase.
Quarta questão, crie uma frase para cada tempo abaixo. O tempo presente, o tempo passado e o tempo futuro. Quinta questão, cite A, uma palavra terminada em RAM e RAOT. B, um advérbio e uma locução adverbial. C, um sujeito e um predicado. E D, uma frase com o porquê separado com acento. Meus amores, vamos ficando por aqui. Um beijo no coração e até amanhã.